foi aqui. Ó, vamos lá então. A partir de agora, nós estamos gravando. É, eu consegui finalmente atualizar todos os nossos estudos lá no nosso YouTube. Que bom. Tá tudo lá atualizadinho, bonitinho. Então, se vocês perderam algum, quiser pegar, recapitular, tá tudo lá. E agora eu fiz uma alteraçãozinha, que eu tô colocando agora um número de sequência, que eu percebi que fica difícil, né, Ana? Eu percebi. Eu Não estava tinha um número procurando, eu comecei a ver e realmente eu falei, nossa, mas tá, como é que eu vou achar a sequência? Não consegui exatamente. também. Do jeito que eu colocava, não estava bacana, assim, não estava legal de achar. Aí agora eu falei assim, não, vou numerar. Eu já comecei a numerar a partir do. Depois eu vou numerar para trás, do 37. Então, do 37 até o 48 está tudo numerado. Nós já temos 48 estudos. É por E isso uma que eu coisa não que achei o começo. Eu já procurei tanto lá no começo que eu perdi. Eu falei, gente, onde que tá? Porque eu fui lá e não, agora que eu entendi por que que eu não achava. porque eu colocava assim, capítulo um, aí um de 5, 2 de 5, 3 de 5 dentro do capítulo. Mas eu vou ajeitar tudo, vai ficar bem legal de achar agora o estudo sequenciado, né? Vai ficar fácil de achar. E aí eu descobri que no início de julho agora, nós completamos um ano de estudo, viu? Olha, Desse grupo, do Paulo Estevão. Completamos um aninho de estudo. Depois vou colocar lá no nosso grupo do WhatsApp a data certinha. Ó, antes de começar também, eu queria falar, Ana, que aquele estudo do Elihá que você colocou lá é muito bom. Eu falei. assisti o primeiro, não consegui assistir tudo, mas gostei muito. Eu já gosto muito dele, né? Gosto muito dele Eu amo. É falando, muito bom. né? Maravilhoso. Mas eu E gostei muito que no início, né, ele faz uma introdução muito legal. Ele fala sobre o que o André fala muito aqui das escolas rabínicas, né? De Hillel, Gamaliel, de Shammai. E ele conta sobre os 400 anos antes de Cristo, que não tinha, né, não teve nenhum profeta recebendo mensagem, então ficaram esses 400 anos. Daí a escola rabínica ganhou força, né? É muito interessante. Não vou falar tudo aqui não para não perder a graça de quem for ver, mas ele faz uma introdução muito legal, viu? Vale a boa, muito pena. boa, vale a pena. E o André foi a primeira pessoa que eu mandei. Antes de eu mandar no nosso grupo, eu só mandei no nosso grupo depois, quando eu entrei, eu fiz o comentário. Mas o André foi a primeira pessoa que eu pensei. Eu estava assistindo, falei, nossa, parece o André. O André fala tanto, o André fala tanto, não é? Aí eu mandei para o André, não sei se ele já viu, porque o André está de onda tão ocupado, né, com o nosso É, estudo do NEP, mas eu fui a primeira pessoa. E eu já postei o segundo, tá? Porque ele, o segundo. Você viu que ele faz resumido e ajuda muito no nosso estudo, porque ele sim, resume. Gente, ele é muito resume, bom. muito legal. Ó, o André colocou aí, ó, esses 400 anos é chamado de silêncio profético, né? Foi o que Foi ele um falou. período que se fica aí, ó, e surgiram os fariseus, os saduceus. Muito interessante, Ele assistam, explica viu? tudo por ele. Ele dá uma explicação geral, ele faz assim um varrimento, não é, Laila? De Muito tudo legal. E a essa narrativa história. dele é maravilhosa. Eu falei para Então, você. só queria ratificar isso aí, que para vocês assistirem, que é muito bom o estudo que a Ana colocou lá para gente. Um contexto histórico, o André está falando, um contexto histórico, exatamente. Bom, então vamos prosseguir com o nosso estudo. Semana passada a gente terminou aqui, ó, nesse slide aqui, nessa página, nesse trecho de página, né? E o que que a gente está vendo nesse momento? A gente está vendo que Saulo está ali, ele tentando trazer para o seu lado as pessoas mais importantes, tanto de representantes de Roma, como os fariseus, que estivessem comungando ali com ele dos mesmos propósitos. Que propósitos eram esses? De pôr fim a esse movimento inaugurado pelo carpinteiro de Nazaré,
tão enaltecido por Estevão, e que, segundo o que ele queria passar para aquelas pessoas ali, né, que ele estava tentando trazer para o lado dele, ele queria passar que eles estavam tentando transviar as leis de Moisés. Então a gente vai ver hoje que ele está, ao mesmo tempo que ele está tentando trazer para perto dele os representantes de Roma e os grandes representantes do Sinédrio, ele vai começar a arquitetar como que ele vai agir para passar essa imagem que ele quer passar. E a gente já sabe que por trás disso há um orgulho ferido, né? Um sentimento de rebaixamento diante da colocação maravilhosa que Estevão fez da antiga lei, né? Das leis e dos profetas, que deixou todo mundo boquiaberto. Nós vamos ver, não sei se a gente vai ver isso hoje, que alguns que estavam ali presentes se tocaram, foram buscar conhecer e se converteram, aqueles homens do caminho, se converteram às mensagens de Jesus, né? E isso vai deixar Saulo com mais raiva ainda, mais enfurecido ainda. Vamos ver se a gente consegue chegar lá nesse ponto hoje. Então, a gente terminou de ler esse trecho aqui semana passada e hoje a gente começa aqui, ó. Combinaria que ele está começando a organizar na cabeça dele como que ele iria agir. Então, ele diz assim, ó, combinaria os textos da lei de Moisés e dos escritos sagrados para justificar que se deveria conduzir os desertores dos princípios da raça até a morte. Então, já está pensando ali em levar à morte. O André colocou aqui, ó, pura política, procurando aliados no legislativo, no judiciário e no executivo. Exatamente. Exatamente isso aí, amiguinho. Pura política. Sem nenhum amor ao debate, né? Só amor mesmo à política. Nenhum amor à filosofia da política, mas à própria política. Demonstraria a irrepreensibilidade da sua conduta inflexível. Tudo faria por conduzir Simão Pedro ao calabouço. Na sua opinião, deveria ser ele o autor intelectual da trama sutil que se vinha formando em torno da memória de um simples carpinteiro. No arrebatamento das ideias precipitadas, chegava a concluir que ninguém seria poupado nas suas decisões irrevogáveis, ou seja, ele não está com vontade de ouvir ninguém, ele está com vontade de punir. Esse é o pensamento que grudou ali, fixou ali no coração de Saulo e que ele vai tentar botar até o fim. Sobrou até para Pedro, é. Então, interessante isso, né? Sobrou até para Pedro, o André colocou aqui. Porque Pedro, ele tomou um lugar ali, né, do grande, como é que eu vou dizer, grande pai daquela família ali dos, dos homens do caminho, né? Ele se tornou ali um grande orientador, um grande acolhedor, um grande coordenador. Então, para quem chegava ali e via isso claramente, era fácil denominar ele como o líder, né? Se fosse colocado como se fosse uma gangue, ele seria o líder, né? Porque de fato ele estava ali num papel. Pedro já tinha essa postura, né? De um grande patriarca. Ele se colocava assim durante toda a caminhada dele com Cristo, né? Ele exigia dele um comportamento de um grande patriarca, de uma sociedade patriarcal. Então ele já tinha isso muito forte dentro dele. Então na ausência de Jesus, né? Ele acabou ganhando esse lugar, não é isso, André? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Acabou ganhando esse lugar e ficando ali mesmo como uma liderança ali dos homens do caminho, né? Por ele também ser mais velho, né? Ele tá num grupo de discípulos mais próximos, junto com Tiago e João, né? Enfim, acabou. Eu percebo que uma parte dos apóstolos acabou ficando em Jerusalém, né? Nesse primeiro momento, te ver trabalhando na Casa do Caminho, enfim. A outra já começou a viajar para disseminar, né? Então, por exemplo,
A gente não vê na casa do caminho outros apóstolos, por exemplo, André, Tomé, enfim, Simão Zelote, né? Enfim, outros discípulos que já começaram essa outra tarefa, né? Mas perante aqueles lá que ficaram em Jerusalém, com certeza Simão Pedro, né? E até hoje, muitos interpretam que ele teria sido o primeiro líder de fato, né? Por causa daquela fala, né? Sobre ti É, edificarei a tua igreja, aí que muitos até colocam ele como o primeiro papa da igreja, etc, né? verdade. Mas aí cabe interpretações, né? Mas de fato, ele tinha uma liderança naturalmente, né? Por ser mais velho, enfim. Tinha Naquela essa cultura liderança. se respeitava muito essa cultura da pessoa mais velha, né? Então, naturalmente, foi incumbido desse papel, né? Exatamente. Essa passagem que o André falou no Boa Nova é interessante, né? Tem essa passagem, a gente fez o estudo dessa fala de Jesus sobre ti, edificarei a minha igreja. No Boa Nova fica claro, né? Existe isso, esse entendimento que o André falou de fato, mas no Boa Nova fica claro, né? Pelo menos para mim, quando eu estudei, quando fiz o estudo, que quando Jesus faz essa colocação, Jesus quis dizer que sobre aquele exemplo de fé que, que Pedro estava mostrando naquele momento, né? Então, sobre aquele exemplo de fé é que ele queria erguer a igreja dele. É muito bonita essa passagem, muito interessante, né, amiguinho? E muitos interpretam, por isso que eu falei, né? Depende da interpretação. Muitos interpretam que é sobre o próprio Pedro, que seria um continuador, né? A Igreja Católica é uma dessas, que É, identifica Simão Pedro como, de fato, o primeiro líder, o primeiro papa, né? Enfim, é bem curioso isso, mas de fato, aqui houve uma liderança, né, nesse movimento inicial de Simão Pedro, né? É bem legal essa questão. Então ele ia querer acabar com as lideranças, né? Acima de pegar peixes pequenos, né? Mas o que é triste nesse caso é que já não é uma questão só com o Estevão, né? Aqui tá abrindo um leque para qualquer um que professasse aquela fé, né, que ainda não tinha nome de cristianismo, né, mas aquela fé naquele crucificado já era um perseguido, já era mal visto, né? Ele comprou a causa mesmo de todas as maneiras, né, infelizmente. sim, comprou a causa, deixou o ódio e a raiva criar forças no seu coração. E assim, como tem no arrebatamento das ideias precipitadas, é assim que a gente fica quando a gente deixa a raiva tomar conta, né? As ideias vão ficando turbulentas, precipitadas, a gente não consegue pensar direito. E Saulo estava se deixando levar. Nesse dia, singularizado pela visita às autoridades em evidência, no intuito de as atrair à sua causa, outros fatos surpreendentes vieram agravar as preocupações que o assoberbavam. Oséias Marcos e Samuel Natã, dois compatriotas riquíssimos de Jerusalém, depois de ouvirem a defesa pessoal de Estevão no Sinédrio, impressionados com a eloquência e justeza dos conceitos do orador, distribuíram com os filhos a parte da herança cabível a cada um e doaram ao caminho o restante de seus haveres. Ou seja, né, como a gente fala aqui no nosso direito, levantou a legítima, toda a parte disponível da herança, ele entregou para a casa do caminho e o que ele não podia dispor, né, que cabia aos herdeiros, ele distribuiu aos herdeiros. Ou seja, eram riquíssimos, dois representantes riquíssimos da sociedade de Jerusalém, tocados. Agora vocês imaginem, né? A gente não tem toda a narrativa nos evangelhos sobre tudo que Jesus fez, né? Inclusive João coloca lá no evangelho dele que se tudo fosse escrito, né, não haveriam livros que comportassem. A gente não tem. Mas imaginem, né? Se com o discurso de Estevão isso aconteceu, imagina quando Jesus falava quantos da mesma forma não foram arrebatados em seus corações, quantos não deixaram, né? Não deixaram as suas riquezas, as suas é, correntes materiais para trás e não seguiram Cristo, né? Infelizmente a gente não teve como ter a narrativa disso tudo, mas
certamente aconteceu. Zaqueu é um bom exemplo, né? Que ele subiu no sicômoro para avistar Jesus, e Jesus disse que ia comer na casa dele, e ele era perseguido pelas pessoas, pelos próprios judeus, porque ele era cobrador de impostos, Era um né? publicano. E no Boa Isso. Nova, bem lembrado, Bia, e no próprio Boa Nova também tem uma passagem sobre Zaqueu que Humberto de Campos traz para gente que Zaqueu, não obstante, né, era isso que a Bia falou, perseguido pela sociedade por ser um publicano, um cobrador de impostos, ele era um homem de bom coração. Ele tratava os seus servidores muito bem, ele auxiliava os seus servidores é, a construírem bens próprios. Tá tudo lá no Boa Nova, a gente tem um estudo disso também, e muito interessante as informações que Humberto de Campos traz para a gente, que não estão no texto do Evangelho sobre Zaqueu, mas que são interessantíssimas, como mostra que Zaqueu já era um homem de bom coração. Obrigada, Bia. Fala, Ana. Ana levantou Ele a mãozinha. também comoveu muito o Emmanuel. Na época não era Emmanuel, ele era Públio Lentulus. Publio Lentos, ele curou a filhinha dele e a esposa, enfim. E a outra pessoa, e dois fariseus também gostaram muito dele, né? Que é o Nicodemos e o outro, não estou me recordando muito bem o nome, que ofereceu até o jazido da família dele para que Jesus fosse enterrado nele. Agora não estou lembrando o nome dele. Quem Muito sabe bom. Eu depois a acho que gente foi o estudou professor 2000 anos atrás, não é, Liane? Quem sabe? Ó, Você quem depois sabe? Eu estou já, pensando em já, renúncia, mas vamos lá. já José de saímos. Arimateia, gratidão, André. Já saímos do Paulo Estevam e fomos lá para 2000 anos atrás. Quem sabe? Deixa eu falar aqui, olha. Primeiro, você vê a nobreza desse espírito do Estevão, gente. Você estava aí falando, eu pensando nessa nobreza. O homem, com certeza, a intuição e pela nobreza de espírito que ele tinha, que ele é, ele já sabia ali naquele momento que seria as últimas falas dele, como ali na carne, ali ainda, né, pertencendo, preso àquele corpo. Ele sabia, mas mesmo assim ele conseguiu evangelizar. Olha, gente, chega a me arrepia, porque ao invés dele pensar nele, mas ele ainda estava ali, ainda tem, até no meu último suspiro, eu vou fazer o trabalho do Cristo, porque para isso que eu me dediquei. Olha que nobreza, que coisa mais linda. E Exatamente. falando do Boa Nova, também eu não encontrei. Eu queria assistir, eu nunca vi esse estudo. E eu lá, né, fuçando lá, eu achei o estudo lá. E você também falando, eu fui procurar. Mas está solto, tem um aqui, tem um lá, não, também não consegui achar o começo. Deve ser o mesmo problema, então, né? Sem Ah, deve numeração. ser, Ana. Eu vou ajeitar os dois, então. Vou ajeitar os dois estudos. Vou colocar Te a dando mais sequência. trabalho, né, Lânio? Mas é difícil para a gente Imagina, ó. achar. Não, é ótimo esse feedback, que aí a gente vai vendo. A gente só consegue identificar as falhas quando quem vai receber fala, né? Que a gente está com o olhar de quem está fazendo. Mas o Exato. olhar de quem recebe é muito importante, né? Embora, olha, eu vou olhar lá, mas embora o estudo do Boa Nova eu fazia um capítulo por estudo. E se eu não me engano, eles estão. O vídeo tá com a nomenclatura do capítulo. Mas eu vou olhar lá depois e vou ver se eu consigo colocar uma sequência. Mas é um pouco mais fácil que o Paulo Estevão de encontrar. Bom, Mas foi o que eu assista. imaginei, né? Assim, terminou, eu vou achar a sequência, mas tudo bem. E era isso, eu estava aqui pensando, mas vamos voltar para o nosso livro, não Sim, podemos vamos, sair do nosso estudo, a gente tem que ficar vamos. dentro do nosso estudo. E é isso, vamos Ó, voltar. então, nós vimos aqui, isso irritou mais ainda Saulo. Essa transformação, né, de Oséias e de Samuel, dois compatriotas riquíssimos. E olha o que que ele fala. Impressionados com a eloquência e justeza dos conceitos do orador, tá, já vimos isso aqui, doar ao caminho. Para isso,
procuraram Simão Pedro, beijando-lhe as mãos calejadas no trabalho, depois de lhe ouvirem a palavra acerca de Jesus Cristo. A notícia ecoou nos círculos farisaicos com as características de verdadeiro escândalo. Imagina. Deram dinheiro para a Casa do Caminho, não deram para eles, é claro. Pois é, porque se desse. Exatamente, Ana, se tivesse entregue tudo para eles, né? Ou para o templo, ou para eles, não teria problema, não era escândalo nenhum, né? Mas. Não. Ó, o André está comentando aqui, Zaqueu fez movimento espiritual de se elevar acima da multidão. Na Boa Nova para assistir fora de ordem. Você está falando o movimento dele subir, né, André? A simbologia, né, dele subir, não é Dele isso? subir o sicômoro, né? É, Simbolicamente, espiritualmente falando, a gente pode tirar isso, né? Ele tá no meio da multidão e ele se exatamente. eleva, né? Porque para a gente alcançar o Cristo, a gente também estar acima um pouco, né? Da multidão, né? Desse movimento, né? Nesse É. sentido. O André está falando assim, a passagem, né, de Zaqueu, é aquela passagem, para quem não conhece, Jesus está passando, aí Zaqueu sobe numa árvore que chama sicômoro, porque ele era de baixa estatura, para que ele pudesse avistar Jesus, né? E aí Jesus para do lado dele, ele quase infarta do coração, e Jesus fala com ele, Zaqueu, desce, porque hoje eu vou comer contigo, né? Ou eu vou jantar na tua casa, qualquer coisa assim. Essa é a leitura literal que a gente faz da passagem. Uma leitura mais simbólica e que a gente ama fazer é a seguinte: Zaqueu estava ali misturado na multidão, né? Na multidão que ouvia a mensagem do Cristo e ia embora. Quantas vezes a gente também já não foi multidão, né? Escuta o ensinamento, estuda, mas simplesmente vai embora. Quando que a gente consegue acessar um pouco mais, né, e um pouco mais ao encontro do Cristo? Quando a gente sai da multidão, quando a gente sai desse movimento de multidão, que é só ouvir e seguir adiante sem deixar penetrar nosso coração. Então, Zaqueu fez esse movimento, ele se elevou acima dessa multidão que só ouvia e seguia. Não, ele se elevou. Como Cristo está muito acima de nós, como ele se elevou, ele chegou um pouquinho mais perto. Essa é a simbologia maravilhosa que o André está trazendo, né, André? Vamos lá, vamos seguir. Saulo de Tarso teve conhecimento do fato no dia imediato, aferindo o abalo geral que a atitude de Estevão provocara. A defecção de dois correligionários, bandeando-se para os galileus, causou-lhe profundo sentimento de revolta. Ou seja, o que já era ruim ficou pior ainda no coração de Saulo. Falava-se mais que Oséias e Samuel, entregando ao caminho a totalidade de seus bens, haviam declarado entre lágrimas que aceitavam o Cristo como Messias prometido. Falava-se mais que Osé, então, falava-se mais ainda, não só que eles haviam entregue todos os seus bens, como eles fizeram isso chorando e beijando, né, em lágrimas. Perdi minha leitura aqui. Haviam declarado entre lágrimas que aceitavam o Cristo como o Messias prometido. Os comentários dos amigos a respeito instigavam-no às mais fortes represálias. Ou seja, né, são aqueles que ficam ali, ó. Você já não está numa vibração boa, né? E tem uns amiguinhos que ainda ficam. Vai deixar? Ah, se eu fosse você, eu não deixava, não. Eu ia lá agora e resolvia isso. Que golpe, né, para o orgulho do Saulo, isso, hein? Imagina para ele, ele se sentiu uma afronta, se sentiu desrespeitadíssimo. Uma afronta, justamente. Designado pelas caprichosas correntes populares como o mais jovem defensor da lei, sentia-se compelido cada vez mais a revelar o seu ascendente nesse posto que considerava sagrado.
Na defesa do seu mandato, por isso mesmo, desprezaria todas as considerações tendentes a infirmar-lhe o rigorismo em que presumia um divino dever. O que ele está falando aqui? Mais uma vez, né? O pensamento dele vai lá e volta. O pensamento dele vai. Eu preciso colocar o meu comportamento, o que estão esperando de mim como um grande defensor da lei, em prática. E eu não vou permitir ninguém que queira considerações a colocar por baixo essa minha determinação. Aqui ele já está pensando em Gamaliel, né? A gente já viu que Gamaliel ele já conhece o mestre dele, ele já sabe da tendência mais pacífica do seu mestre. Gamaliel já tinha colocado naquela grande sessão ali onde Estevão foi inquirido. Gamaliel já tinha colocado a sua característica de abrandar, né, o sentimento de raiva, a exaltação. Então, Saulo sabia exatamente o que esperar de Gamaliel. Então, com certeza isso, e sabia quem era Gamaliel, com certeza, né? Mestre dele. Então, com certeza isso era um receio que ele trazia no seu coração. A possível interferência de Gamaliel nesse intento dele. Considerando a gravidade da última ocorrência que ameaçava a estabilidade do judaísmo no seio dos seus elementos mais destacados, procurou novamente as autoridades supremas do Sinédrio a fim de apressar as repressões em perspectiva. Atento à autorização concedida pelos mais altos poderes políticos da província, Caifás propôs fosse o zeloso doutor de Tarso nomeado chefe e promotor de todas as providências atinentes e indispensáveis à guarda e defesa da lei. Competia-lhe, então, promover todos os recursos que julgasse conveniente e úteis, reservadas ao Sinédrio, né? Porque tem aquelas reservadas a Roma, como eu já falei, reservadas ao Sinédrio as últimas decisões, máxime as de natureza mais grave. Olha só, então o que eles fizeram? Eles deram uma carta branca para ele. Nomearam ele como chefe e promotor de todas as providências. Então, ele ia não só dirigir essa ocorrência, como ele também ia conduzir tudo que fosse feito, né? E poderia agir também de imediato, ou seja, foi dado para ele amplos poderes. Satisfeito com o resultado da reunião que improvisara, o moço tarcense acentuou antes de se despedir dos amigos. Hoje mesmo requisitarei o corpo de tropa que haverá operar no perímetro da cidade. Amanhã ordenarei a detenção de Samuel e Oséias. Olha só, os amigos, né? Mas que agora tornaram-se inimigos. Gente, e isso é muito curioso. Muito curioso. Eu vou dar um spoiler aqui para quem não conhece o livro. Para quem conhece, eu vou só relembrar. Depois que Saulo tem o seu despertar e passa ele a ser o grande defensor do Cristo, ele próprio vai sofrer as perseguições desses companheiros que hoje ele está puxando, né? Está chamando para esse intento com ele. Esses mesmos companheiros, né? Que hoje ele está fazendo o mesmo com Samuel e Oséias, porque o que ele está fazendo com Samuel e Oséias? Debandou para o lado de lá, são desertores da lei, desertores da nossa lei, né? Então precisam ser punidos, e sem contar que eles devem estar loucos, né? Esse é o pensamento de Saulo. E essa vai ser a exata medida que ele vai ser julgado. Essa medida que ele está julgando hoje vai ser a exata medida que lá na frente ele vai ser julgado. Desertor da lei, louco, acima de tudo, né? Louco, e ele vai sofrer demais com isso.
até que se resolvam a retomar juízo, e no fim da semana tratarei das capturas da gentalha do caminho. E aí alguém pergunta: não temerás acaso os sortilégios? Interrogou Alexandre com ironia. De modo algum, respondeu sentencioso e decisivo. Sabendo de oitiva que os próprios militares oitiva é alguém que falou, né, para ele, que os próprios militares começam a ficar supersticiosos sobre a influência das ideias extravagantes dessa gente, chefiarei em pessoa a expedição, porquanto tenciono recolher o tal Simão Pedro ao calabouço. André colocou aqui a passagem de Mateus, porque com o juízo com o que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Olha só, é exatamente isso que aconteceu com Saulo. Eu quis trazer isso para cá, para a gente poder, quando chegar lá, né, a gente se lembra de como ele fez com seus irmãos, né, de fé, com seus irmãos né, de judeus, e olha agora como ele está fazendo. Exatamente isso que o André colocou nas falas de Mateus. Com a mesma medida que a gente hoje julga, é a medida que a gente vai ser julgado um dia. E aí o Alexandre perguntou: Simão Pedro? Perguntou, não, outro, né? Um dos representantes admirados. Aí Saulo respondeu: sim, por que não? Olha como que Pedro já era respeitado, né? Até por quem não era do caminho, né? Ele já era respeitado. E deixa eu trazer só um pensamento aqui, ó. Isso aqui que ele fala, ó, sabendo de oitiva que os próprios militares começam a ficar supersticiosos sobre a influência das ideias extravagantes dessa gente, isso existiu, né? Por quê? Porque eles viam a cura que os discípulos faziam. Estevão estava curando, né? Então, os romanos, eles enxergavam aquilo tudo, né, como uma grande questão que eles às vezes sentiam um pouco de medo, né? Um pouco de receio com aquilo que eles viam acontecer. Eles não sabiam, né, o que explicar muito bem aquilo, mas viam que algum poder tinha ali. Então, alguns de fato apresentavam esse receio, essa superstição, como ele está colocando aqui. Sabes o motivo da ausência de Gamaliel ao nosso encontro de hoje? Tornou, olha o outro espírito, um botando lenha de um lado e o outro puxando do outro. Aí o outro já falou: até Simão Pedro você quer prender? Aí ele falou: claro, por que não? Aí o outro já vem: sabe de nada. Sabe por que Gamaliel não veio hoje? Aí ele falou: não. Aí vem o espíritozinho lá que vem botar lenha na fogueira. Aí vem falando. Que a convite desse Simão Pedro, ele foi observar as instalações e os feitos do caminho. Nessa hora, eu acho que Saulo deu a última respirada funda dele, né? A última gota de paciência que ele tinha. Porque o que eles estão falando aqui? Olha, Gamaliel, a convite de Saulo, foi lá na Casa do Caminho visitar e conhecer a obra. Não achas tudo isso extremamente curioso? Temos, de maneira geral, a impressão de que o chefe humilde dos galileus, desaprovando a atitude de Estevão perante o Sinédrio, deseja recompor a situação, buscando aproximar-se de nossa autoridade administrativa. Quem sabe? Talvez tudo isso seja útil. No mínimo, é bem possível estejamos caminhando para a necessária reharmonização. Então, alguém ali dentro, deixa eu voltar aqui, ele não fala, ó, porque ele fala, tornou outro a falar. Então, quem está falando isso é outro que está ali junto com os amigos que ele está tentando angariar para o lado dele, que também já está com um pensamento ali de harmonização do ambiente, né? Uma necessária
necessário entendimento. Não é o que Saulo está querendo, né? Ele está querendo conflito, ele está querendo prender, ele está querendo punir. E aí vem essa notícia para ele de que Gamaliel foi lá a convite de Pedro. Saulo mostrava-se mais que surpreso, porque estupefato. Mas que venha a ser tudo isso? Gamaliel visitando o caminho? Chego a duvidar da sua integridade mental. Olha o julgamento dele. Olha o julgamento de Saulo. Vou dar um spoiler ou não vou dar? Não vou dar, não. Não vou dar, não. Vou deixar essa parte que eu estou pensando aqui, eu vou deixar para suspense. Mas ele vai ter uma resposta para o coraçãozinho dele muito dura sobre esse trechinho aqui que ele está julgando o Gamaliel, uma provável insanidade mental de Gamaliel. Mas sabemos, interveio Alexandre, ó, esse Alexandre tá com um anjinho bom do lado dele, mas não está funcionando muito, não. Mas sabemos, interveio Alexandre, que o mestre sempre pautou seus atos e pensamentos com a máxima correção. Era justo se negasse a tal convite em consideração a nós outros. Entretanto, se tal não o fez, é igualmente preciso não descatemos a deliberação tomada, certo? Com a nobreza de objetivos que sempre o inspirou. Então, o que ele está falando aqui? Ele deveria ter negado? Eu acho que ele deveria ter negado, né? Em respeito a nós. Porém, conhecendo Gamaliel como a gente conhece, se ele aceitou esse convite, é porque ele foi inspirado a aceitar. É porque, de fato, ele deve ir lá, analisar com os próprios olhos, né? Ver, olhar. De acordo, disse Saulo contrafeito. Entretanto, apesar da amizade e gratidão que lhe consagro, nem mesmo Gamaliel poderá modificar minhas resoluções. É possível que Simão Pedro se justifique, saindo ileso das provas a que será submetido. Mas, seja como for, terá de ser conduzido ao cárcere para as necessárias inquirições. Desconfio da sua aparente humildade. Ou seja, ele está dizendo ali, Gamaliel pode até ser ludibriado por Simão Pedro, mas eu não. Seja lá o que Gamaliel pedir, ele também vai ser conduzido. Eu também vou trazer ele aqui para inquirir ele. Ou seja, estava decidido, né? Não tinha ouvidos para qualquer questão que fosse abrandar a situação. Ele queria perseguir. Com que fim se abalançaria ele a deixar suas redes para avorar-se em benfeitor gracioso dos pobres de Jerusalém? Vejo em tudo isso propósitos de sedição que não devem andar muito longe. Os mais humildes e ignorantes caminham à frente dos perigos. Os senhores da destruição aparecem depois. A palestra animou-se ainda algum tempo em torno da expectativa geral dos acontecimentos que se aproximavam, até que Saulo se despediu e voltou para casa, disposto a assentar os últimos detalhes do seu plano. Deixa eu ver que horas são aqui para ver se a gente quer. Até que alguém quer fazer alguma colocação? Ainda temos tempo. Eu queria, só que Fala, meu amor. me chamou muita atenção quando ele fala aqui que ele vai colocar na frente aquelas pessoas, né, mais humildes, aquelas pessoas mais povão, e aí os grandão vêm atrás, os destruidores, né, como ele, com o resto né, o resto que concordam com ele, que estão do lado dele. Mas, ao meu ver também, sabe, Elaine, quando esses dois aqui falam, né, sobre a ideia do Gamaliel ter ido lá, e aí eles fazem uma palavra aqui muito bonita que eu gostei. Quem sabe não estamos, né, a caminho de uma harmonização.
deu a entender que esses dois, né, não estão querendo abrir o jogo, mas que estão concordando com Gamaliel. Sabe, que deve haver, teria que ter uma harmonização, que eles deveriam se harmonizar, não se separar dessa forma. Ou seja, nós não podemos harmonizar usando as armas da desarmonia, não é? Certamente, Ana. Nenhum pensamento, né? Nenhuma ação, nenhuma colocação contrária à paz traz harmonia, né? Nenhuma. Mas Emmanuel já deixou claro aqui que esse não era o pensamento de Saulo, né? Ele não queria harmonizar nada, ele queria guerra mesmo, né? Ele queria levar todos, se possível, até a morte, né? Era o que ele queria nesse momento. Mas isso que você falou, isso é uma coisa importante para a gente trazer para o nosso coração no seguinte sentido. Passei várias. No seguinte sentido, que eu sempre costumo falar. Às vezes, a gente pensa que a gente está do lado do bem, mas a gente tem comportamento de quem mais auxilia a desordem e a alteração da nossa vibração e da vibração do ambiente para uma coisa ruim do que o contrário, né? Às vezes a gente tem a falsa ideia de que a gente é do lado do bem e que a gente só age no bem. Mas a gente tem mesmo comportamento de quem está agindo da forma como a gente fala que está do lado do mal. Se a gente fosse dividir, né, dividir a humanidade em duas caixinhas, a caixinha de quem vibra para o mal, né, de quem tem comportamento que vibra num padrão que a gente atribui a esse nome, né, do mal, e a caixinha de quem vibra harmonizado com o bem, só ia estar nessa caixinha aqui quem vibra harmonizado com o bem sempre. Quando a gente se coloca num comportamento desarmonizado de defender o bem, a gente está na caixinha do mal, porque a gente está vibrando uma harmonização do mal, entendeu? Então, se a gente está defendendo, porque a gente tem que defender esse grupo aqui, essa minoria, a gente tem que defender e a gente levanta essa bandeira com ódio contra quem não defende a minoria, a gente está com ódio. Então, a gente não está na caixinha de quem está vibrando bem, né? Porque vibrar o bem é vibrar o bem. É você acolher o irmãozinho que está no erro, não vibrar o mal para ele e praticar o bem no seu comportamento. E ponto final. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando, Ana? Né? 100% e concordo. Porque estar no bem não é só levantar a bandeira escrita eu estou no bem. É agir de conforme com o bem. Exatamente, que você quer mostrar para o outro irmão o que é o bem, mas já fazendo a desarmonia. Olha, mas assim está errado, está errado. É assim, a gente não pode deixar que isso aconteça, porque isso é abuso, é assim, assim. Isso você já está na caixinha da má vibração. Já Exatamente. está na caixinha da má vibração. Exatamente. Olha, por Mas exemplo. para Saulo, ele não estava fazendo mal para ele, era um bem. Não, Eu digo isso por causa que tem muitas vezes que a gente faz o bem, digo, às vezes em nome do Cristo, que na verdade é um mal, né? Acho que a gente tá tão cego às vezes, que às vezes para defender por exemplo, igual ele tá fazendo uma pureza doutrinária, enfim, a gente acaba, né? Mas enfim, é difícil às vezes pra gente distinguir, né? A gente fica tão cego, ludibriado por essa ilusão, por essa miragem, né? Se a gente for pensar, por mais que tenha essas pessoas do nosso lado, como esse caso aconteceu, de pessoas que tentem nos acordar, esse estado aqui de fascinação que ele se encontrava, de ódio a qualquer custo, né? Difícil demais, né? E para ele era um favor que ele estava fazendo para Deus, para ele estava defendendo a hora de Deus, né? Então, A gente tem que entender que o Saulo ele estava ali com orgulho dele ferido, ali era pessoal. Ali ele estava usando o poder dele para limpar a honra dele, nas nossas palavras, né?
porque ele queria provar, poxa, ele estava a caminho, ele lembra que ele estava a caminho de receber uma grande, né, uma grande patente quando isso aconteceu, e ele se sentiu desmoralizado. Então, ali é tipo assim, 60% o orgulho dele. Não vamos aqui também dizer que ele não está defendendo o que ele acredita, porque não existe razão. A razão é aquela que você defende. Ele está defendendo o que ele aprendeu, o que ele estudou, e está defendendo com toda a força que ele tem. Mas ele não está defendendo por defender, ele também levou para o lado pessoal, porque o É, orgulho dele ficou ferido. o ferido. É isso que o André falou também, de fato, às vezes a gente fica na dúvida, né? A gente não consegue, a gente está tão levado pelos nossos sentimentos e pensamentos que a gente não consegue perceber que o nosso comportamento não é o melhor, mesmo a gente achando que é. Não é isso, André? Que é o que Saulo está fazendo. Saulo tá, isso que a Ana falou, ele está defendendo ali. Ele, embora ele tenha já percebido, né, no discurso, durante o discurso de Estevão, na fala de Emmanuel, a gente viu que Saulo percebeu nele próprio um desequilíbrio por conta da sua vaidade, tanto é que ele pensava, preciso manter aqui a calma, porque senão eles vão perceber que a minha causa tem um tanto de pessoal, né? Tanto quanto de defesa da lei. Esse foi o pensamento que Saulo teve, que Emmanuel trouxe para a gente. Então, ele próprio conseguiu perceber, mas ele não quis, ele foi tão atingido na sua vaidade que ele não quis nem avaliar esse pensamento. E o que o André falou, de fato, às vezes a gente acha que está defendendo da melhor forma uma ideia, um comportamento, ou alguém, né? Ou um grupo, mas a gente não está tomando as melhores decisões e a gente se deixa levar, né? Se deixa ficar eufórico, agressivo às vezes, né? É difícil de fato. Mas, André, você concorda que hoje a gente já tem um pouquinho mais de maturidade para poder avaliar o nosso comportamento confrontado com o comportamento do Cristo? A gente não consegue imitar o Cristo, isso é fato, né? A gente ainda não consegue imitar. Mas a nossa consciência já é um pouquinho mais desperta. No momento que a gente agride o nosso irmão com palavras, momentos depois a gente já se sente tocado. A gente já fala, vacilei. A gente já tem um grauzinho a mais de discernimento sobre isso. E já pesa um pouquinho mais. E graças a Deus, né? A luz precisou sair. Acho que ela já até saiu. O poder é uma responsabilidade gigantesca, né? Tudo isso aconteceu por causa que Saulo também tinha o poder, né? Se não tivesse o poder, por mais que ele sentisse raiva, ele não ia poder fazer tanto, né? E a gente vê que o poder às vezes acaba corrompendo também, né? A gente vai ver, né? Também esse aspecto. Sim. Mas eu concordo, sim, concordo com que também tinha esse duplo fator que a Ana disse, né? De tinha um interesse pessoal junto com o interesse coletivo, né? Da raça. Era Tinha, uma mescla de sentimentos, né? Aqui nesse caso. tinha. E olha, e tinha um grande. Alguém colocou aqui no chat que eu não li na hora, mas eu vi. E existia um grande movimento da espiritualidade ainda em erro para. Tem uma página de Humberto de Campos, que eu vou colocar no nosso grupo, que fala exatamente sobre a atuação do espírito oh meu Deus, do mensageiro de Maria. Lembra para mim, André, aquela passagem que José e Maria estão procurando um local para se hospedarem na noite que Jesus nasceu. E eles não conseguem, né? Com muita dificuldade, eles não conseguem um local para eles entrarem, né? Para eles ficarem. E Humberto de Campos traz para a gente a narrativa de como a espiritualidade que estava, eu não gosto de chamar de espiritualidade do mal, né? Espiritualidade que está em erro ainda, como ela atuava para atrapalhar aquele momento, né? E como que o anjo Gabriel, né? Como que o anjo Gabriel auxiliou eles nesse momento. Gente, é maravilhoso. Olha, eu vou até deixar isso registrado aqui. Alguns companheiros de estudo
não só daqui, mas alguns, né? Acham que as colocações de Humberto de Campos têm um pouco de, como é que eu vou dizer? De licença poética do autor, né? Que é Humberto de Campos, que era um poeta. Eu não tendo para esse lado. Para mim, as mensagens e as narrativas de Humberto de Campos são descrições do que aconteceu, tá? Então, o meu olhar para as passagens de Humberto de Campos são descrições de fato do que aconteceu. Para mim, não tem nenhuma licença poética do autor ali, tá? É o que de fato aconteceu. E essa passagem é maravilhosa para provar isso. A espiritualidade atuava o tempo inteiro. E a gente não precisa de muito, né? Com um pouco de conhecimento que a gente tem da doutrina espírita, de sabendo das influências que de fato a gente sofre, vendo esse comportamento raivoso, odioso de Saulo, é difícil a gente imaginar que ali ele está cheio de companheirinho ali, em volta dele, auxiliando nesse pensamento dele de vingança, de ódio, de raiva, alimentando quem está próximo dele, a insuflar dentro do coração dele. Ih, você viu? A Gamaliel foi lá encontrar com Pedro, hein? Ih, não sei não, hein? Ó, mas eu tenho uma pergunta para fazer ao nosso querido Amado. Amado Brito, o que que você acha disso tudo, Amado? Boa noite, pessoal. Olha, eu vejo, né, o Saulo, né, com a ideia fixa, né? E aí o perigo, né? Quando você busca o monoideísmo, né? E não aceita nenhum fato que seja contrário àquilo que você tem como objetivo, né? Aquilo que você acha que é certo. E o Saulo, ele teve vários avisos. Olha, vê bem, que ele poderia despertar, né? Quando Estevão fala, né? Estevão fala com autoridade, né? Então, veja o que é que Estevão faz com o Oséias e com o Samuel, né? O que ele desperta nessas duas criaturas, né? Poderia ter despertado, e eu acredito que despertou em outras também que estavam ali, e poderia também ter despertado no Saulo naquele momento, né? A atitude de Gamaliel de ir receber o convite de Pedro e ir lá no caminho, não é? E ele não parou para pensar, não é? Por que isso aconteceu, né? Mas ele só via da forma dele, né? Ele queria acabar, né? Então ele vai tendo os avisos, né? Olha, nós estamos te dando a oportunidade de tu mudar. Ele vai tendo e vai rechaçando, vai deixando de lado, né? Então, vai culminar no grande aviso que ele vai ter daqui a pouco, né? Que ele vai ser forçado, né? Ele vai realmente a razão vir à tona para que ele veja a necessidade da mudança, né? Então, assim somos nós, né? Outra coisa que eu vejo bem interessante, né? Como era difícil ser cristão naquela época, né? Como era Nossa. difícil você provar sua fé. Hoje não. Hoje é fácil, né? Veja que o Osés e o Samuel, quando ele divide e doa o restante para o caminho, o que é que vai acontecer com ele? Olha, vamos prendê-lo, né? Vamos chamar ele aqui até que eles mudem essa ideia, né? Hoje não, gente. Hoje a gente pode. Olha, eu não quero mais ser espírita, eu vou ser evangélico. Ou eu sou evangélico, quero ser espírita. E tá tudo normal, né? Vai receber algumas críticas? Sim, eu me lembro muito bem, né, que eu estagiei no catolicismo, nessa encarnação ainda, né, para terminar um ciclo que eu tinha começado em outras existências, né, tive que terminar ainda nessa, né, e quando eu comecei a me aproximar da doutrina espírita, né, e eu disse, olha, é inevitável essa ruptura, né, vai ser inevitável. E eu ficava me perguntando, como é que eu vou fazer? Né? Porque eu já tinha um laço lá com as pessoas, né? O padre, ele me convocava, ele mandava uma pessoa na minha casa para dizer, olha, eu quero que você hoje faça a leitura na missa, tá entendendo? Era, Olha, né? Então, como eu vou romper com isso? E eu sabia que esse rompimento iria acontecer porque era inevitável, né? Era inevitável, mas aí a espiritualidade me auxiliou, né? Porque houve fatos que facilitaram a minha saída, né, para ir para a doutrina espírita, né? Isso não me custou nada, gente.
Se fosse nessa época daí, talvez eu estivesse na prisão, né? Talvez eu perdesse tudo aquilo que eu tivesse conquistado na minha vida, né? Mas hoje é mais fácil, né? Então a gente traz para os nossos dias e quando você diz assim, olha, hoje quando eu falo com alguém de uma forma que não devia, daqui a pouco já chega e eu digo, olha, eu percebo que não deveria ter feito, né? Sabe o que é isso, gente? É o nosso lado ainda, aqueles dois lados que nós temos, né, que vivem em conflito, né? Mas que um lado vai preponderar sobre o outro. E ele já começa esse processo, né, de preponderar sobre o lado que você diz assim, eu não gosto de dizer os nossos irmãos inferiores, realmente, são os nossos irmãos, não vamos chamar ele de espíritos inferiores, né? Eu gosto de usar os termos assim, discordante, né? Os nossos irmãos discordantes, né? Que não concordam conosco, né? Então, que a gente não alimente esse lado discordante que ainda existe dentro de nós, né? Mas quando ele vier à tona, que não seja por muito tempo. A gente saiba parar e dizer, não, não quero você aqui, não é? Não quero você aqui e eu quero que você é, seja superado, né? E cada vez mais eu quero que você vá deixando de existir dentro do meu ser, né? Esse processo já se iniciou na vida de cada um de nós, né? E a gente está tendo é, sucessos, eu vou dizer assim, nós estamos tendo sucessos nisso, né? Uns vão fazer esse processo mais rapidamente, outros mais lentamente, mas ele irá acontecer, é inevitável, né? E do mesmo jeito que aconteceu com Saulo. Era isso, gente. Maravilhoso, amado, sempre com colocações maravilhosas. Obrigada, querido. E é assim mesmo, né? Ó, lembrei, você falando, eu lembrei daquela frase, ó, da carta de Paulo, ó, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Mas esse despertar que você falou aí, é para ele que a gente tem que atentar. A gente faz, mas hoje a gente já sente. E isso já é um iniciozinho, né, amado? Já é um iniciozinho do nosso despertar. E olha, isso que você falou, que hoje a gente é livre, né, para professar a nossa fé da forma que a gente quiser. Isso também é maravilhoso, né? Há bem pouco tempo atrás, até Eurípides Barçanufo, em, Meu vou me avô lembrar, viveu isso. Meu é, avô nasceu em 1900 e quando ele conheceu a minha avó, ele passou a professar a doutrina espírita, porque a minha avó já era espírita, porque a minha avó é filha do meu bisavô Clodoaldo, que era amigo do doutor Bezerra. E nessa época, o espiritismo era proibido por causa das religiões africanas. E eles achavam que o espiritismo era a mesma coisa que as religiões africanas. Até a Federação Espírita Brasileira provar que e- uma coisa não tem a ver com a outra, que focinho de porco não era tomada, levou bastante tempo. Inclusive, a Ite Terezinha, minha prima por parte de pai, ela desenvolveu a mediunidade lá na mesa do meu avô. E ele fazia tudo na casa dele, porque não tinha como abrir uma casa espírita, o espiritismo sendo proibido, né? Bia. E Interessante. aí, Então, você veio bem pouco tempo, é, né, Bia? isso é E pouco tempo bem mesmo. pouquinho tempo. Aí, quando a Federação Espírita Brasileira conseguiu provar que o focinho de porco não é igual tomada, Na verdade, não precisaria aí nem o ter que meu provar avô isso, porque conseguiu todas as fundar uma religiões casa tinham que ser espírita em Ubá. A respeitadas. primeira casa espírita de Ubá quem fundou foi meu avô. E o, o, aí depois os próprios africanos começaram a falar que eram espíritas para poder professar a religião deles, que a religião deles que estava sendo proibida, a religião dos escravos. Então, Bia, Entendeu? mas é isso que eu ia falar. Na verdade, a FEB não deveria nem ter que provar diferença nenhuma, porque todos deveriam ser respeitados, né? Não tinha que provar a Verdade, diferença para verdade. poder ser respeitado. Todos têm que ser respeitados, né? Muito bom, Uhum, obrigada, Bia. Agora, uma última nada. colocação sobre essa questão que o Amado trouxe é que, Amado, você contou, né, a sua dificuldade de deixar a Igreja Católica, né, e assumir de vez a doutrina espírita. Gente, agora imagina o Chico, né? A gente sabe dos relatos.
das perseguições que o Chico passou. E hoje a gente tem essa obra maravilhosa pelas mãos do nosso querido Chico, que a gente tem que agradecer muito, 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 porque ele também foi um espírito que veio com uma missão maravilhosa, né? De trazer tantos livros maravilhosos para a gente. E como que ele também sofreu com isso, né, amado? Porque ele também ele tinha ligação na infância, né? Com a Igreja Católica, e foi bem difícil para ele. Verdade, né? Verdade. Muito Né? difícil, né? Por causa da mãe, do pai, não é? Olha, essas mudanças, né? Sair do lugar comum sempre causa um transtorno, não é? Então, qualquer mudança, ela é difícil, né? A minha esposa é muito católica, a família é muito católica, né? Então, quando ela também saiu e veio para o espiritismo, né? Foi um problema, né? A família dela dizia, olha, você agora tem mais amigos, você não tem mais ninguém, tá entendendo? Então eu digo, olha, se aqueles que diziam que era seu amigo hoje não é por causa disso, então é porque não eram amigos, não é? Lógico, é claro. Então, todas essas rupturas, todas essas mudanças, não é? Causam esses conflitos, causam essa inquietação nas pessoas. Mas o interessante é a gente saber fazer essas mudanças e saber fazer as escolhas, não é? Olha, se isso... Então chegou um ponto que eu digo, olha, não dá mais. O catolicismo não preenche mais o vazio que está aqui dentro de mim. Né? Então tem que buscar alguma coisa que preencha, não é? E foi quando eu encontrei a doutrina espírita. E aí preencheu. Eu digo, agora sim, eu não Agora tenho como sim. retornar, não é? Muito bom. Obrigada, queridos. Ana, quer falar, Aninha? Pode Sim, meu falar. amor, eu sei que nós estamos já em cima da nossa hora. Quando o Brito falou aí, né, das mudanças, né, de religiões, e como nossos parentes, nossos amigos, né, que convivemos com nós, como é a aceitação deles, é bem difícil mesmo. Tem uma amiga aqui, né, é uma das amigas mais velhas, assim, mais velha de amizade que eu tenho aqui. E, na verdade, aqui, todos são evangélicos. Todos que me rodeiam são evangélicos. Eu só tenho meus irmãos espíritas aqui online, graças a Deus, e os amigos do centro, mas todos. Então, essa amiga, né, ela é evangélica, segundo ela, já há quase 30 anos. E no começo foi muito difícil, eu nem vou entrar em detalhes. Ficou sem falar comigo muito tempo, e depois voltava, e depois muito tempo, depois você, como a história do Salano, você está louca, você tem que voltar, você precisa se entregar a Deus, você precisa. Bom, depois de tudo passar, depois que ela foi vendo a minha mudança, ela foi, sabe, já está bem legal, ela já voltou, conversa e tudo, e ela está sempre contando para mim, tadinha, o sofrimento dela. E ela falou assim: eu vou fazer jejum agora de 20 dias, vou ficar só nisso e naquilo. Eu escutei tudo, né, o que ela estava falando lá, por quê? Aí eu só falei assim, minha irmã. Eu concordo 1000% você fazer o jejum, mas o nosso jejum é diferente. Nós fazemos jejum da boca, sabe? A gente da boca, das palavras, do que sai. O nosso jejum é do que sai da nossa boca, porque o que entra vai se desmanchar, sabe? Não vai fazer nada, só você que vai sofrer, porque você vai perder nutriente. Então, o nosso jejum é aquele que a gente, sabe, é de dentro. E ela chorou, sabia? Ela falou: Nossa, quase 30 anos de evangelho, você agora vai me dando lição, Ana? Eu não acredito. Aí me deu obrigado e tudo. Que eu falei, né? Para de falar, para de reclamar, para de falar isso, para de falar aquilo. Faça um jejum, então, do que vem da sua boca. Faça isso, faça oração. Sempre que você ficar com essa coisa, vai abrir a Bíblia e faça um versículo, pequenininho os versículos. Lê um versículo. Esse é o jejum, menina. Tocou Graças o a Deus. coração Esse dela. foi o meu selo, sabe, para ela nunca mais, sabe, falar qualquer coisa assim que eu precisava me entregar a Deus. E eu nunca gostei, desde criança na minha vida, que a pessoa vinha falar para mim, você precisa se entregar a Deus. Aquilo me batia assim com uma força, como se fosse assim uma pedra me esmagando. Porque eu falei, como é que eu não sou filha de Deus? Por que que eu tenho que aceitar Deus para ser filha dele? Sabe, como o Brito sempre fala, tem umas coisas lá na Igreja Católica que ele não conseguia entender ou aceitar. Nunca entendi isso. Nunca aceitei eu precisar aceitar Deus para poder, eu sou filha dele.
E É, você sabe que é, eles falam que é que a gente se entregue a Deus para poder a gente ser filha de Deus, né? E eu nunca aceitei uma coisa dessa. é. É difícil, né? A Luciana colocou aqui que já escutou que cristão, como é que é? Já ouvi que o espiritismo não é cristão, é que a mediunidade é coisa do diabo. Já ouvi também. Mas olha, a gente precisa acolher tudo isso, né? Até porque todas as religiões, todas, né? Elas servem como instrumento de Deus. Porque quem está ali é porque ali que tem a capacidade de receber aquela mensagem, né? Nós já despertamos um pouco mais para querer entender um pouco mais. E por isso a gente está aqui nessa doutrina que tudo esclarece, né? Mas nós temos ainda companheiros de caminhada terrena que precisam ainda de outros discursos. Por isso, né, que existem os outros segmentos religiosos. Eu tenho pessoas ligadas a mim, muito próximas, que estão na doutrina protestante, e eu digo, é o melhor lugar que essa pessoa podia estar, porque outro lugar ela não ia ouvir. E ali ela é forçada a ser uma pessoa mais controlada, uma pessoa menos agressiva, uma pessoa melhor, né? Então, a gente já está aqui buscando um pouco mais, né, de esclarecimento, de conhecimento, mas as outros segmentos religiosos ainda são muito necessários, né? E a gente tem que acolher, né? Acolher esses irmãos, como a Ana muito bem exemplificou. E olha, o nosso exemplo é o que vai dizer que o espiritismo não é do demônio. O nosso exemplo é que vai mostrar que não, que é do Cristo, que é pacífico, que é de amor, né? Não é a gente falando, querendo colocar na cabeça do outro, porque não funciona. Não funciona. Agora, o exemplo é o que arrasta, né? Muito bom, queridos. Maravilhoso. Muito obrigada. Quem quer fazer a nossa prece para a gente encerrar? O André tá morrendo de sono. Eu vou fazer. Tá bom, meu amor. Ele está com sono ou com fome? Senhor, obrigada por estarmos aqui reunidos em teu nome. Abençoa, Senhor Jesus, a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Ilumina, Senhor, e protege a toda a humanidade, a todos os espíritos encarnados e desencarnados do nosso planeta e do nosso orbe terrestre. Em especial, gostaria de pedir por Mauro, que sofreu um incêndio há pouco tempo, a ilha, né, de Mauro, lá no arquipélago do Havaí, que lá desencarnou muita gente. Então, que esses espíritos recém-desencarnados recebam nossa vibração de amor, de carinho, de saúde e de paz. E, igualmente, os irmãos que conseguiram sobreviver, eles também recebam esses fluidos benéficos de saúde e de paz. Ilumina e protege, Senhor, a todos aqueles que precisam da tua ajuda e do teu amparo. Ilumina, Senhor, a todos que ainda sim estão desviados no caminho. Ajuda, Senhor, a eles encontrarem o caminho do amor, da paz e da prosperidade espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a nos vencilhar de nossas más tendências. Ajuda-nos, Senhor, a crescer, a chegar até a Ti. Obrigada, Senhor, por tudo que nos dá. Obrigada por todas as lições que aqui aprendemos hoje. Abençoa a Elaine, nossa facilitadora, que nos ajuda tanto aqui no estudo. E a todos que aqui participam desse estudo. Obrigada, gratidão por esses amigos estarem aqui ao nosso lado. Enfim, que Deus seja por todos nós, agora e sempre. Fica conosco, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, Senhor. Obrigada, querida. Obrigada, Nada, eu queridos. amo vocês. Obrigada, Também. Elaine. Obrigada a Obrigada, todos. gente.